Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam o mal em seus leitos. Ao amanhecer, eles o praticam, porque está no poder de sua mão. Hoje, logo pela manhã, quando estava ali tomando café com minha esposa, eu partilhei com ela um sentimento muito ruim que estava vindo até mim. Das pessoas propriamente que não torcem por mim e por ela. E das pessoas propriamente também é você, meu irmão, minha irmã, que não torcem por você. E você sabe muito bem quem é. O que devemos fazer numa situação dessa? Rezar por essas pessoas. E continuar firme, caminhando e servindo a Deus. Por quê? Propriamente a palavra nos traz que aquele que é de Deus, o inimigo não toca. Aquele que é de Deus, por mais que tramem alguma coisa contra nós, meu irmão, minha irmã, Deus irá desmascarar, irá cair por terra. Propriamente nos traz, né, no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não o pode atingir. Quem é de Deus, o inimigo não toca. Então, meu irmão e minha irmã, assim como eu estava partilhando com minha esposa essa manhã, de pessoas que não torcem por mim, por ela, possivelmente você sabe de pessoas que não torcem por você, não se alegram com as suas alegrias, com as suas conquistas, né? Ou estão ali, né? Falam muitas vezes, né? Eu estou aqui para o que você precisar, mas são as primeiras que não estendem a mão quando acontece alguma situação. O que devemos fazer? Rezar por essas pessoas, para que possam ter um encontro com Deus, para que possam ter um encontro pessoal com a Virgem Santíssima, para que retornem ao caminho do Senhor, se arrependam das suas iniquidades, dos seus pecados e daquilo que planejam contra as outras pessoas e voltem para o caminho do Senhor. Porque propriamente a palavra aqui hoje é de um grande alerta a essas pessoas, né? Nos traz, né? Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 1. Olha como é que é forte, como começa. Ai daqueles que planejam iniquidade e que tramam mal em seus leitos, ficam ali maquinando, né, a noite inteira. Ao amanhecer, eles o praticam, porque está no poder de sua mão. Cabe a nós fazer o bem ou fazer o mal, lançar o bem ou lançar o mal, mediante nossos pensamentos, mediante as nossas atitudes. Então aqui, né, ao amanhecer eles o praticam, porque está no poder de sua mão. Fazer o bem ou fazer o mal compete a nós. Isso é um poder que nos é dado, mas tem as consequências. Se eu faço bem, eu atraio coisas boas. Se eu faço mal, eu tenho que arcar com as consequências daquele mal que eu acabei de cometer. Quando eu estava aqui em meditação, o que o Senhor suscitava era o que nos traz também os profetas, né? Começamos lá, livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Tu lhes dirás, assim disse Yahvé dos exércitos, retornai a mim, oráculo de Yahvé dos exércitos, e eu retornarei a vós, disse Yahvé dos exércitos. Então essas pessoas que muitas vezes, né, e até muitas vezes nós mesmos, né, que não nos alegramos com a conquista dos outros, que muitas vezes não lançamos palavras boas aos outros. O Senhor nos traz um alerta também, né? Se paira um sentimento desse dentro de nós, retornar-nos imediatamente ao Senhor. Que a gente se reabilite, que a gente confesse a Ele os nossos pecados, aquele sentimento ruim que está vindo, para que a gente se arrependa e aquilo que estava vindo de ruim, que a gente transforme em oração e converta em coisas boas, né?
nos traz também lá, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos afastastes de meus decretos e não os guardastes. Voltai a mim e eu voltarei a vós, disse Yahvé dos exércitos. Então, tanto o profeta aqui, Zacarias, como o profeta Malaquias, fala a mesma coisa. Retornai a mim. Por quê? Retornando ao Senhor é um reconhecimento que, primeiramente, eu preciso dele. E eu precisando do Senhor, eu reconheço o pecado. Eu reconheço a minha inclinação, aquilo que está errado, aquilo que está ruim dentro de mim. E para a gente finalizar, né, livro do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Por isso assim disse Yahvé, se te convertes, eu te faço retornar e estarás diante de mim. Se separas o que é valioso do que é vil, tu serás como a minha boca, eles retornarão a ti, mas tu não retornarás a eles. Ou seja, profeta Jeremias, profeta aqui Malaquias e profeta Zacarias estão trazendo a mesma coisa. Retornai ao Senhor. Se converta. Meu irmão e minha irmã, se você está com esse sentimento de não conseguir desejar o bem a alguém, por N fatores, em nome de Jesus, essa palavra é diretamente para você. Se converta do seu mau caminho, se converta dos seus maus pensamentos. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu não consigo. Se você não se esforçar, se você já se der por vencido e por vencida, realmente você não vai conseguir. Mas saiba, quando a gente lança um pensamento a uma pessoa e essa pessoa está caminhando com Deus aqui, propriamente é aquilo, o inimigo não toca. E não é os seus pensamentos contra aquela pessoa, não é aquilo que você deseja contra aquela pessoa que vai acontecer, não. Deus protege todos aqueles que andam retamente em seus caminhos. E quando aqui falamos o mal de alguém, não desejamos o mal de uma pessoa ou lançamos aquilo que é mal, é propriamente de nós ainda que estamos falando, das nossas deficiências, das nossas iniquidades, daquilo que eu tenho que arrumar dentro de mim. Mas se eu não retornar para Deus, será impossível isso acontecer. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor está aqui nos trazendo um grande alerta. Ai daqueles que planejam iniquidade, planejam mal, planejam o que é mal, planejam o que é ruim. Ah, mas eu não falei nada. Não, mas você está pensando. O Senhor sonda, meu irmão, minha irmã, nossos pensamentos, o nosso coração. Antes da palavra sair da nossa boca, Ele já sabe o que iremos falar. Então, meu irmão e minha irmã, até muitos irmãos e irmãs que estão caminhando com Deus, mas ainda não conseguem lançar coisas boas, não conseguem dar o perdão, é aqui também. O Senhor está dando um grande alerta. Eu não posso, não tem como, meu irmão e minha irmã, propriamente a palavra nos traz, não tem como servir a dois deuses. A palavra nos traz também, eu não posso ter parte aqui no cálice de Deus e no cálice com os demônios. Ou querer aqui, né, inflamar a ira de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra hoje é muito forte. É a mim também, pois quando a palavra sai, eu sou o primeiro a ler, eu sou o primeiro a ouvir o que o Senhor está falando, né? Então, hoje, que a gente reconheça como estamos aqui lançando, né, as coisas aos nossos irmãos, às nossas irmãs. O sentimento que me veio muito forte essa manhã foi de pessoas que não torcem uma pelas outras, de pessoas que não aqui, né, sinceramente torcem, desejam o que é bom a outras pessoas. Se você é uma dessas pessoas, meu irmão e minha irmã, se converta. Saiba que não é contra outra pessoa que você está falando alguma coisa, mas você está lutando propriamente contra Deus. E nenhum daquele que tentou lutar contra Deus ganhou. Caiu por terra, se lascou, né? Ao pé da letra, que literalmente se lascou. Ninguém prevalece contra Deus, meu irmão e minha irmã. Deus é aquele
que nunca perdeu e nunca irá perder uma batalha. E todos aqueles que estão caminhando com o Senhor, Ele os protege. Livra das dificuldades, das tribulações? Não. Mas todo aquele que é fiel a Deus, está no seu caminho, passa por tudo, dando glória ao Senhor. Porque a palavra propriamente nos garante, Deus nos garante pela sua palavra. Aquele que é meu, o inimigo não toca. Então, meu irmão e minha irmã, reconheça hoje as suas deficiências. Se você deseja verdadeiramente o bem ou se é só palavras mortas que saem da sua boca e caem nos seus pés. Desejar o bem, meu irmão e minha irmã, a uma pessoa não é só por aquilo que ela é na minha vida propriamente, mas desejar o bem a uma pessoa é propriamente nos momentos que ela não soube aqui, né, transmitir aquilo que é bom para mim. Ah, mas ela falou aquilo, fiquei sabendo que ela falou aquilo de mim. Não compete a mim, não compete a você. O que compete a nós é orar, é rezar por aquela pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz, falou por todos nós: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, esse sentimento que veio, né, eu até partilhei com a minha esposa de quem era ali propriamente, que a gente sabe, o Senhor revela. O que eu desejei a ela? Que ela tenha um encontro pessoal com Deus, que se converta, que aceite verdadeiramente Jesus na sua vida, e que tudo aquilo que ela vem lançando, que retorne em gratidão, retorne em abundância de Deus, e retorne Deus para a vida dela. Porque, meu irmão e minha irmã, as coisas estão difíceis, e as coisas não vão ficar fáceis. O cenário mundial está aí, estamos vendo como está. É uma guerra política desenfreada, guerra por causa de terra, guerra por causa de coisas totalmente banais. E todos nós estamos no meio disso daí. E a gente só vai suportar se a gente aqui se entregar verdadeiramente a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, para quê? Ficar lançando o que é mal às outras pessoas. Não torcer pelas outras pessoas. Temos que ser sinceros com o Senhor. Tem pessoas que, para mim, que se você perguntar o que você deseja para essa pessoa, eu vou ser sincero para você. Por quê? Eu estou sendo sincero com Deus. Eu desejo mal daquela pessoa? Não desejo mal. Eu desejo bem daquela pessoa? Não desejo bem. Ué, mas o que você deseja? Que ela tenha um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo e se converta. Pois se eu ficar falando besteira aqui, eu estou mentindo para outras pessoas. Mas para quem eu estou mentindo de verdade é para Deus. E eu sou sincero com Deus. Eu sou totalmente sincero com Deus. Se está difícil para você, meu irmão, minha irmã, desejar o bem, desejar o mal, não deseje nada disso. Deseje que a pessoa tenha um encontro com Deus. E assim é você. Ah, tá difícil, eu não consigo desejar o bem, eu só desejo isso. Deseje a partir de hoje que você, meu irmão e minha irmã, tenha um encontro com o Senhor. Retorne para Deus. É assim que os profetas estão nos alertando aqui. Retornar para Deus, que Ele retornar, Ele irá retornar para vós. Então que a gente possa refletir nesse dia. Não dá para ficar andando aqui em cima do muro, né? A palavra nos traz. Ou somos quentes ou somos frios. Se a gente continuar morno, o Senhor nos vai dar. E é assim que muitas pessoas estão andando, né? Temos que ter sinceridade. O Senhor sabe de tudo que se passa dentro de nós, dos nossos pensamentos, o que verdadeiramente desejamos, o que verdadeiramente não desejamos. As nossas sinceridades, o Senhor sabe tudo. Então, se está difícil, meu irmão e minha irmã, volta para Deus. Propriamente a palavra nos traz, né, a videira verdadeira. Nosso Senhor Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. E Ele completa. Sem mim, nada podeis fazer. E é assim. Eu sem o Senhor, nada posso fazer. Você sem o Senhor, nada pode fazer. Então que hoje se encerre
aquilo que você desejava, né, para outras pessoas que não eram coisas boas. Retorna para o Senhor, em nome de Jesus, e deixa Ele modificar a tua vida. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.